Graça e paz, em nome do Rei. Mensagem do Rei pra gente. Primeiramente, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo. Mas assim, o tema da mensagem, ele se retrata em acesso e morada ilimitada. Ou seja, acesso a Deus e morada ilimitada. Como assim, Luiz? Bem, ele retrata-se a uma promessa que Deus fez e desejo do coração dele. E engraçado, que as escrituras mostram, eu aprendo com ele, eu tento fazer do mesmo jeitinho, mas o engraçado é que é natural, é que ele vai deixando vestígios, fragmentos, para que umas coisas vá ligando a outra. E ao ligar uma coisa ligar a outra, se cumpre o que ele quer fazer, o que ele queria fazer, o que ele desejaria no coração dele. E ele vai fazendo isso através da história, conta a Bíblia, por homens de Deus. Davi foi o primeiro, e as coisas que foram direcionadas a se cumprir, a Bíblia vai contando, do Gênesis ao Apocalipse, tudo em base do que ele ligou a cumprimento de que assim ele falou. Então, vamos lá. Acesso ilimitado e morada. Acesso e morada ilimitada. Acesso e morada ilimitada. Vamos lá. Unicamente o acesso dirigido a Deus, o excelso, unicamente, era só o acesso dirigido a Deus, o excelso, foi designado ser feito primeiramente pelo rei Davi, filho de Jessé, da tribo de Judá, e construído por Salomão, seu filho, como lugar de sua habitação, adoração, glória e morada. Então, vamos ler os textos aqui. 2 Samuel, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 5 e 7. Vamos ver. O rei fala assim: vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar. Não tenho medo, não tenho morado em nenhuma casa desde o dia que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles a quem ordenei pastoreasse Israel, o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? Ele já estava anunciando aqui a Davi, o excelso, através de Samuel, que tinha ungido. E logo após, quem sucedeu Samuel foi o profeta Samuel que ungiu Davi. Foi o profeta Natan, que ficou dando cobertura aos reis, ao rei Davi, que isso manteve sequência do reino de Israel, certo? E após Saul morreu, se matou. Nesse caso, ele já tinha colocado, já tinha no seu coração criar um local de acesso a ele, diretamente. Entende? Diretamente. Um acesso direto. Um acesso que tivesse uma estrutura física para isso. Certo? E sobre direções e sobre a limitação humana. Porque não dá para ter acesso diretamente a Deus, totalmente como Deus é. Não conseguimos, não fomos criar, não perdemos lá no Éden, né? Então, ele queria fazer isso pela sua grande misericórdia e o amor que ele tinha pelo povo dele. E criar um acesso direto através de onde ele estaria com a sua presença, a sua glória, com morada ali, certo? Então, o excelso, ele fala para Davi, quando o profeta falar com Davi: Davi, eu quero um templo, cara. Você entendeu, meu servo? Pois é. Preciso que centralizar a minha presença com vocês. E o excelso já tinha isso desde que tirou o povo do Egito, desde que Abraão saiu daquele lugar, desde que teve o dilúvio. Uma coisa ligou a outra. E o excelso foi ligando, como ele faz. Um quebra-cabeça. Se vai ler a Bíblia, é um quebra-cabeça. Ele vai uma coisa ligando a outra, uma coisa ligando a outra. E se cumprindo cada coisa que foi falada. Até chegar no desenho completo. Então, é uma coisa que acontece muito. Desde os tempos antigos. Ele é assim, ele pensa assim, ele age assim. Você pode perceber esse detalhe de Deus, essa característica do Pai. Ele age assim. Então Davi já estava ciente que Deus queria um templo para centralizar a glória dele, centralizar o acesso a ele. Uma forma de centralizar o acesso a ele. E ele fala através de profeta para Davi. E lá em 1 Reis, capítulo depois de 2 Samuel,
Primeira Reis fala que ele tinha de contato com Salomão, o filho de Davi, que deu sequência ao reino. E no caso, Primeira Reis capítulo 5, versículo 3, 5. Capítulo 5, versículo 3, 5. Diz assim: Tu sabes que foi por causa das guerras travadas de todos os lados contra meu pai Davi, que ele não pôde construir um templo em honra ao nome do Senhor, o seu Deus. Seu Deus, até que o Senhor pusesse os inimigos debaixo dos seus pés. Mas agora o Senhor, meu Deus, concedeu-me paz em todas as fronteiras, e não tenho que enfrentar nem inimigos nem calamidades. Pretendo, por isso, construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus, conforme o Senhor disse a meu pai Davi, o seu filho, a quem colocarei no trono no seu lugar, construirá um templo em honra ao meu nome. Firme, promessa de Davi. Uma coisa ligou a outra, uma coisa designou a outra. E nesse caso, Davi vivia muitas lutas, muitas guerras contra o povo de Israel. Por quê? Era uma nação que o pessoal olhava de olho de banda, não gostava, porque era uma opressão próspera, uma nação que colocava medo e terror nas outras nações. Aí sempre tinha inimigos que queriam enfrentar Israel, queria ocupar Israel, queria escravizar Israel. Sempre foi perseguida a nação de Israel. Sempre foi querendo, alguém queria escravizar, queria se aproximar as coisas de Israel, as preciosidades, a fé deles, a maneira. E não conseguia, porque Deus estava com o povo de Israel, escolheu o povo de Israel. É por isso que ele era tão perseguido Israel. E sempre que eles avançavam, tinha essas guerras. E Davi, quando recebeu a promessa de Deus, a direção de Deus para fazer o templo, ele não estava em condições, porque não tinha como parar. Ela terminava uma guerra, tinha que ir para outra. Terminava uma guerra, ia para outra guerra. Aparecia hoje mais filisteus no outro lado da Israel, é enorme, é enorme. Por isso que aparecia filisteus em vários lugares, tentando acessar Israel. E Israel sempre em conflito. Quando chega no reinado de Salomão, Salomão consegue manter, já conseguiu por conta do pai, que até a morte lutou para que Israel tivesse um tempo de equilíbrio, de respeito, por tantas coisas que já aconteceu, pelos reis e principalmente por Davi, o último rei que antecedeu Salomão, que manteve, depois de essas guerras, uma paz e um respeito pelos seus inimigos. Davi deu a vida, rodou Israel todinho, trabalhou até lá de Filisteu, para você ter uma noção. Mas não, sem se render aos filisteus ou perder o Senhor. Mas é uma história diferente que eu vou contar depois. Enfim, ele lutou, guerreou e o pessoal ficou em paz e respeito porque Davi tinha feito isso. Entende? Semelhantemente, é um engraçado que pessoas morreram atrás. Muita gente, milhões e milhões, para a gente hoje ter uma chamada tolerância religiosa. Entende? E não se aproveitar disso, né? Vamos falar mais na frente. Vamos lá. Enfim, quando Salomão recebeu essa direção, Deus disse, ó, você vai fazer. Seu pai não fez porque não era o momento para aquilo. Não era o momento ideal para ser feito um templo. E o templo que você vai fazer, e Deus começou a falar para ele os detalhes como ele ia fazer o templo e as direções que ele ia dar. Então, inicia-se o templo, a construção do templo. E lá no texto de 1 Reis, capítulo 6, versículo 37 ao 38, ele continua dizendo, capítulo 6, versículo 37 ao 38, vamos lá. E construiu o pátio interno com 3 camadas de pedra lavada de vigas. O alicerce do templo, Senhor, foi lançado no mês Ziv, do 4º ano, no mês de Bu, 8º mês, do 11º ano. O templo foi determinado em todos os seus detalhes, de acordo com as suas especificações. Salomão levou 7 anos para construí-lo. Enfim, Deus deu a direção a Davi. Davi não pôde fazer naquele momento, mas falou que o filho dele ia fazer, quem ocupasse o reino. Salomão estava com a direção já dada e construiu. E como diz aqui, ele durou 7 anos para a construção. 7 anos. E o que eu acho engraçado é que o reino, o templo daquela época, prestem atenção, o templo de Deus, como eu falei no início, ele é basicamente feito para centralizar a sua glória. É uma maneira que possam acessar para adorá-lo, oferecer a propiciação dos pecados. Que através dessa centralização, iria haver as sinagogas, iria haver os sinédrios, iria haver coisas que eram ramificadas, né,
pelo templo, vindo do templo, onde estava a glória de Deus, as direções de Deus vinham de lá. Quem estava sob sumo sacerdócio, quem estava sobre, que eu vou falar mais na frente sobre isso, colocava as coisas de Deus sob ordem, ou seja, direções, sabe a direção para ser ordenado, tudo de uma forma organizada. Entendeu? E por isso que quando o Salomão recebeu ele relata no Romano, em 1 Reis, que o pai não fez, mas estava com a missão estava com o filho, com Salomão. E Salomão fez bem feito, e com a sabedoria que ele tenha, sobre a direção que Deus deu, é uma história muito linda que ele pensa em cada detalhe. Deus dá a direção, faz como ele deve fazer, com a arca, exemplo da arca, bem parecido. Só que o templo parecia um bairro, era um templo enorme, parecia um bairro. Eu falava que antigamente que o templo de Israel parecia uma vila, de tão grande que é, tão enorme a estrutura desse que ele é. Hoje o templo não chega perto do templo de Salomão, que foi feito para a habitação de Deus. Há mais templos hoje, antigamente, eu digo a base, né? Aqueles mais ricos de 10 mil, 100 mil pessoas, hoje colocam até estádio de futebol. Tem um aí que fizeram um tempo atrás, enfim, não vem ao caso. Mas o templo de Salomão naquela época era um templo mega gigante, praticamente o tamanho de uma vila. Muita estrutura, por a sua estrutura ser muito imensa e feita com cada detalhe. E o engraçado que eu achei na história é que os templos de Deus, ele não tinha só materiais, utensílios de ouro. Ele era conforme a necessidade do local, da parede, da forma que o arquiteto, que era Deus que dava a inspiração, mas os homens tinham uma ideia, Salomão dizia como tem que fazer, e eles realmente simplesmente operavam. E ele tratava detalhe por detalhe do templo, a parte que é ouro, a parte que é bronze, a parte que é ouro, a parte que é bronze. Ele não desqualificava o bronze por ser inferior ao ouro, nem a prata. Ele dava cada uma classificação no lugar que devia estar. Então é muito interessante que o templo teve esses detalhes. Se você for estudar, ele tinha esses detalhes. O templo tinha, não era totalmente cheio de ouro, era por lugares mais importantes para se pôr ouro e outros não. A madeira, o cedro, o líbano, todo tipo de material eram fragmentos do céu, feitos no dia pelo céu e colocados na sua devida ordem, colocados na sua devida importância. E com 7 anos, Salomão conseguiu terminar o templo. E finalizou o templo com 7 anos. 7 anos. Diga isso, não demorou. Era muito grande. Era muito grande. Deu muito trabalho. 7 anos de construção do templo de Salomão. Do templo que Deus fez por meio de Salomão. Né? Que Salomão fez em nome do Excelso. A solicitação de Deus, a ordem de Deus, a direção. Deus não pedia, Deus dava ordem. Ele falava com a gente só ouvia. E a mesma coisa é hoje. Faça isso e como é que eu faço o que, Deus? E Deus dá a direção e você faz. Não mudou nada, nada mudou a verdade. Salomão recebia a direção e Deus queria fazer e fazia. Simplesmente somos nós hoje. Enfim, vamos lá. Por isso, a importância dos detalhes de Deus, a importância quando ele coloca, ele quer fazer algo que ele quer centralizar e quer deixar a glória dele à presença, porque o templo ia servir que eu vou falar agora há pouco, vou falar mais um pouco detalhado, desses tipos de centro, ou seja, era para ser adorado no lugar central, era para oferecer os sacrifícios, ou seja, os sacrifícios que eram os bichos, que eram os carneiros, os bichos que eram mortos em sacrifício ao pecado dos cidadãos de Israel, né, do povo, e que era para propiciação, no caso. E também a direção do ensino da palavra, da lei, que era colocada através de sinagogas, né? Foi do templo que teve uma direção de ensino, de especificação, de ramificação, porque o templo era a base central de tudo, a glória de Deus estava lá. E o que eu vou falar a respeito é que tinha um grupo específico que trabalhava dentro do templo. Era responsável por levar o nome de Deus e levar as pessoas até ele. E todo o povo de Deus, o Excelso, visitava o Senhor, certo? Então, era um lugar central que todo mundo vinha visitar o Senhor. O Senhor era visitado, ele não visitava. Como hoje. Um domingo de manhã, dois rapazes batem na sua porta e vêm falar de Jesus para você. E você dá crédito, a ver você não dá. Pois é, hoje você é visitado. Já aconteceu isso com você? Eu fiz muito isso. Muito isso. Nos domingos, de manhã. Eu faço de outras maneiras, mas fiz muito isso logo quando me converti. E já pensou alguém visitar você? Porque você é visitado por Deus. Várias pessoas fazem o trabalho dele, tá?
Hoje você é visitado, um som que chega na sua casa, um cantor em nome de Deus. Visitou você, Deus visitou você através do louvor. Interessante, ninguém percebe isso. Deus visita você quando você escuta um louvor em casa. Quando alguém na pregação, alguém com uma mensagem tá falando ali com você na televisão. Você também está sendo visitado. A presença, algo centralizado, algo que imita fé, gere vida dentro do nosso coração e da nossa alma. Mas eu vou falar isso daqui a pouco. Vamos lá. Naquele momento, Deus era visitado assim, através do templo. Era a centralidade dele. Todo o povo de Deus, o excelso, visitava o Senhor. Bom, o povo de Israel tinha um lugar. Agora tem um lugar para centralizado para ser visitado, o excelso. Para ser adorado, o excelso, o Senhor. Ou seja, a sua presença nesse templo. Estava lá. A glória de Deus, limitadamente ao entendimento humano. Lógico que não tem como ele ficar. Eu vou falar isso também. Mas limitadamente ao entendimento humano, estava lá. A presença dele estava lá. Foi feita para isso. E basicamente, nele, sob sua direção, um grupo de sacerdotes estavam a serviço para levar o povo até a Deus. Que era o significado de sacerdócio significa levar o povo a Deus, levar alguém a Deus. Então, era o trabalho do sacerdote. Era uma tribo que foi designada por Moisés, quando estavam no deserto, separada para Deus, para cuidar das coisas, dos oráculos de Deus, do ensino, cuidar dos sacrifícios, cuidar. Ela é chamada de tribo de Levi. Por isso que a tribo de Levi ela é tão importante, ela está em santificação, ela era consagrada mais do que as outras tribos, ela era a tribo de consagração. E por isso que eles eram responsáveis por estar no templo. Tá? Então tinha uma tribo só que fazia esse trabalho para o povo. Entendeu? Uma tribo só que fazia esse trabalho para o povo. Das duas tribos de Israel, as levitas faziam esse trabalho de maneira... Era propósito de vida. Eles tinham que entrar e tinham que morrer. A tribo deles foi escolhida para ser consagrada a Deus e fazer o trabalho para o povo. Então, era juramento, promessa de vida até o fim, o último dia batido do seu coração. Então, tinha a tribo de Levi, os levitas. E continua. O grupo de sacerdotes estavam a serviço para levar o povo até Deus. No templo, isso já anos depois que o Israel foi para um lugar, teve que construir Jerusalém, e, ponto, entendeu? Já há muitos anos, muitos anos, por vários juízes e reis que passaram. E em Salomão é que vai a construção desse templo, para centralizar os ensinos, os sacrifícios, repito, que Deus designou, para ser feito com ordem e com reverência. Não mudou a reverência, principalmente ela aumentou. E continua. Sob a tribo dos levitas, que dirigiam sob ordem a adoração, seus sacrifícios e ofertas apresentados para propiciação, quer dizer, os sacrifícios que justificavam os pecados. Hoje nós oramos, confessamos, andamos na luz, ceamos, somos limpos espiritualmente. Antigamente tinha que dar um bichinho perfeito. Todo pecado que o povo cometia tem que oferecer os sacrifícios, porque senão Deus não deixava o pessoal prosperar. A presença dele. Hoje temos o sangue do rei, né? Que eu vou falar mais na frente. E continua. Continua. Vamos lá. A propiciação e seus pecados do povo, principalmente a leitura das escrituras sagradas, realizada até hoje na base de ensino, a lei. Então, a lei de Moisés é a base de ensino do judaísmo, né? Que Moisés deixou as ordenanças, a direção de Deus, o povo de Israel. A lei que é ensinada em sinagogas pelos mestres e escribas da lei. Então, existem sob a ordenança de Moisés, existem os mestres e escribas da lei que fazem esse trabalho, certo? Então, eles fazem um trabalho específico, tipo, hoje, um exemplo, é um pastor, é um apóstolo, são pessoas específicas com trabalho, com uma graça, com uma direção, com uma responsabilidade maior. Então, nas sinagogas é ensinado assim. Eu estou detalhando o templo porque é importante conhecer, pelo menos a base. Eu gosto de firmar a base, não preciso falar tudo, mas a base. A base é essa. O templo de Deus ele é nessa ordem. Essa é a forma resumida. Tem tanta coisa em Levítico, nem número, mas após ele ser construído, eu vou logo na base. Essa é a base. A base que ela é feita para isso. Ele foi criado para isso. Ele foi construído para isso. Certo? Então, no começo, principalmente a leitura das escrituras sagradas, feita a leitura nas sinagogas. No caso, era um lugar que foi baseado também na centralização do templo de Deus para dar ensino da palavra. Entendeu? E era a lei, como eu disse, a lei no judaísmo, a lei de Moisés, que é ensinada na sinagoga pelos mestres e escribas. Vamos lá, texto de 2 Crônicas. Eu estou repetindo para você firmar, ficar bem atente isso que eu estou falando, tente pegar o máximo possível, porque eu estou detalhando em base
o que significou o templo, tá? E o que ele vai significar mais na frente. Porque ele não mudou a verdade, só que ela fez aumentar. É engraçado, o que é incrível de Deus é esse. Ele aumentou, ele limitou, ele não mudou a verdade de querer um templo. Ele simplesmente só fez ilimitar essa possibilidade. Porque ele é um Deus ilimitado. Conhece, você sabe disso. Então vamos lá. 2 Crônicas 5. 2 Crônicas 5. Capítulo 5. Vamos lá. Capítulo 5, versículo 11 ao 14. Continua. Os sacerdotes saíram do lugar santo. Todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão a que pertenciam. E todos os levitas que eram músicos, Asaf, Emã, Jedutum, os filhos de parentes deles ficaram no leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras, e os acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas. Os que tocavam cornetas e os cantores eram uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor. Ao som das cornetas, símbolos, outros instrumentos levantaram a sua voz em louvor do Senhor e cantaram. Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Que tremendo. Viu? Sentiu? A glória de Deus foi para um lugar específico para poder o homem tentar poder senti-lo. Teve um homem que sentiu isso bem de perto. Eu achei tremendo essa parte. Foi Moisés. Deus falou para ele assim: Moisés, fica detrás dessa pedra e não sai. Não sai, Moisés. Vai por mim. E tu não vai estar nem respirando para tu sentir vontade de sair. E Deus começa lá no monte e ele vê a glória de Deus. Deus bota a mão por. Eu acho essa parte incrível. Deus bota a mão e para ele não sair do lugar e não ser triturado, enfumaçado pelo fogo, pela presença de Deus. E Deus disse que botou outra mão e ele vê as costas de Deus. Deixa eu só ver se você vê minhas costas. É muito tremendo isso. Então, e quando ele ia falar com o povo ficava assustado, porque ele descia em trombetas, raio, o céu ficava escuro. Eu não vou entrar nesse assunto, compartilhei outra vez. Então, era assim que era a presença de Deus quando ela se aproximava. Só que ele queria centralizar para o homem poder compreender, tá? O homem ter reverência, o povo ter cuidado quando se comunicar com ele, ter também automaticamente liberdade, não ficar... Ter liberdade, ter cuidado, é ousadia, é uma coisa, reverência, é uma coisa importantíssima. E a ousadia, ele não mudou, ele simplesmente multiplicou isso, ele limitou isso, a reverência, o temor e a ousadia. Porque quem é o homem para acessar a Deus, na condição que se encontrava? E ele abriu essas exceções quando esse povo foi escolhido para isso, para levar salvação, para acessar a ele, para levar outras pessoas até ele. Então, nós somos escolhidos por Deus. E por isso que eu acho o máximo quando eu leio esse texto é que a glória de Deus desceu sobre o templo. O templo é para ser mantida a glória de Deus. A presença, onde você pisa hoje para se reunir, onde você pisa hoje para adorar, é tijolo, era. Mas agora é um lugar onde o Espírito Santo desce. Um monte de gente com o Espírito Santo desce e a glória de Deus fica firmemente naquele lugar. Por isso que ela não é dividida com espíritos, outros espíritos imundos. Aquele lugar ali, se eles entrarem, só se tiverem cego e não tiverem vivo, as pessoas que estão dirigindo aquele culto, porque não podem entrar. O que disse aqui? A glória de Deus encheu o lugar. É o Espírito de Deus. Não tem como ele dividir com outro espírito, com outra pessoa, com outra lei, com outra autoridade. Entendeu? Não dá. Quando esse texto aqui eu acho lindo, que os levitas estavam cantando, você que é cantor, né? Você é da tribo do leão de Judá, entenda isso, né? Levita era porque na época não tinha, era na lei a tribo separada, mas você é da tribo do leão de Judá por toda a eternidade, porque foi do tribo de Judá que houve a justificação e a ramificação, e é o que o irmão falou para mim. Então assim, esse texto aqui, você que canta em nome do rei, passa mensagens em nome do rei, sua vida é nessa mensagem, nesse trabalho missionário de louvor, cara, de canção, de adoração, para transformar vidas, tocar almas. Poxa, é muito incrível. Eu amo quem faz esse trabalho com o coração, que continue a mandar essas mensagens pra gente, que eu fui muito abençoado e converti, muita gente é abençoada pelo trabalho que muitos homens e mulheres que se dispõem a estar passeando. Não é passeando não, pessoal, é trabalhando, é encarando o avião praticamente todos os dias, né? E levando mensagens através da música, da canção, que foi uma coisa que foi conquistada, né, no nossa modernidade. Foi um espaço gospel, um espaço do evangelho, né? Como as pessoas são abençoadas com o trabalho deles,
Ainda devemos não dar glória a eles, mas honrá-los e continuar agradecendo a Deus e orar por eles, para eles manterem. Muita gente abençoa a gente, cara. Muita gente abençoa a gente. O louvor chega até a sua casa, Deus visita através deles. É incrível que eles levam o louvor até a casa das pessoas. E esse louvor causa uma mudança no coração quando você escuta. Você talvez está passando por algo e o louvor começa a falar com você. Deus está visitando você através deles, que é o que eu vou falar mais na frente. Então isso tornou ilimitado. Mas antes de eu já estou falando na frente. Então, quando começou a falar aqui dos cantores, eu lembrei que tem muita gente que faz isso com o coração, cara, arrisca a vida, mas tudo protegendo-se pela mão de Deus e levando essa mensagem para as pessoas serem vivificadas, serem avivadas pelo seu trabalho. Não faz um trabalho só pelo dinheiro. Muitos não fazem só pelo dinheiro. E os que fazem pelo dinheiro terminam acabando e parando. Porque o dinheiro não sustenta, é o amor. É o amor que sustenta. Logicamente, Deus honra por ser feito com amor. Porque Ele disse, todas as coisas são feitas com amor. Então, quem trabalha nessa linha de trabalho de músicas, em nome do Rei, né? Pô, no espaço que foi conquistado para isso, hoje é um trabalho, uma profissão, cara, é um prazer para quem faz com o coração. Então, é interessante que eu fui mostrando esse texto quando meus olhos brilharam, quando eu vi, foi que eles estavam tocando, clamando o nome do Rei, fazendo louvor para o Rei. E nesse momento a glória de Deus desce, encheu o templo, a glória do Senhor encheu o templo. Veja o poder que sai da boca dos profetas, desse grupo, que também são da tribo de Leão de Judá, do Rei, né? Que levam essa mensagem pra gente, da mesma forma que faz com que a glória de Deus desça. Você, cara, bota um louvor, esquece do que está acontecendo, o que aconteceu, você está lá viajando no céu. O céu está descendo nesse lugar porque o louvor, a adoração que é feita para Deus, ela visita você e você dá espaço lá, lugar ela, e por isso você é abençoado. E mais abençoado é quem está levando, que dá vida para isso, e por isso devem ser honrados, não com glória, assim, mas reconhecido com honra. Pô, vocês fazem um trabalho lindo em nome do Rei. Merecem, eu sou fã, eu sou admirador daquela canção, eu sou, entendeu? Não é uma forma de bajulação, mas uma maneira de honra, de reconhecimento que Deus é com eles. E é muito lindo isso, a maneira com que Deus trabalha na vida desses levitas, que representavam os levitas, mas repito, nós somos do tribo de Leão de Judá, é do Rei, Jesus, a tribo que está salva, os gentios, tá? Aqui era uma tribo específica de Israel, nós somos do Rei, que é universal, né? Então nós fazemos o trabalho do Rei universal. Então por isso que eu não falo brincando uma vez que nós somos da tribo de Judá, é realmente o Judá, o leão lá, o rei, da descendência de Davi. Então é isso. E vamos lá. O segundo texto é o texto o próximo texto é o texto lá em Lucas. Lucas capítulo 2, 41. 41, 2, 41. Vamos lá. Pediam aqui. 14 ao 19. 2, 14 ao 19. Tá aqui. Vamos lá. 14. 2, 41. 42, 41. 2, 41. 2, 41. E vamos lá. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, quando ele completou 12 anos de idade. Eles subiram à festa conforme o costume, em determinada festa. Voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles se recebessem, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem. Caminharam o dia todo, então começaram a procurá-lo. Entre os parentes conhecidos não o encontraram, voltaram para Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo perguntas. Todos que ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento, com suas respostas. Quando seus pais viram, ficaram perplexos. Sua mãe disse: Filho, por que você fez isso? Nos fez isso. Seu pai estava aflito na sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam isso. Então, essa é a primeira mensagem que aparece no Lucas, que quando Jesus ele tinha 12 anos, ele foi indo para uma festa, como vocês viram aqui, ele estava na casa do pai. Então, a casa de Deus era adoração. O único lugar centralizado que a glória de Deus estava lá, como eu falei, né? E se enchia da presença dele, se enchia de glória, se enchia da presença dele, do espírito dele, né? E o rei seguia os passos. O rei Jesus, com 12 anos, estava lá. E o engraçado é que tinha os mestres, nesse momento que a Bíblia fala, que estavam lá e ficaram admirados com o que o rei estava falando para eles. Uma criança de 12 anos ensinando um monte de patriarcas, velhos, muito tempo de reino. Diga que tremendo. 12 anos o nosso rei estava lá já, e quando ele se perde, Maria vai atrás dele,
eles acham ele no templo batendo um papo com os sacerdotes que reconheceram ele ser diferenciado, porque não era um menino qualquer, o rei, né? E o rei, naquele momento, fala para a mãe: eu já estava pensando que eu estava onde? Você não sabia que ele estava na casa do meu pai? Porque a gente era no lugar certo. Se tivesse procurado a casa do meu pai, achariam na casa do meu pai, porque eu estou na casa do meu pai. Então o templo foi centralizado para ser a glória de Deus e ser visitado para adoração, com toda a reverência como Jesus tinha. Você acha que ele não, ele não vivia no templo quando ele começou o ministério? Porque ele vivia, como eu vou falar, uma morada ilimitada. Ele é a porta da morada ilimitada. Eu vou explicar isso. Porque a pregação significa acesso e morada ilimitada. Porque Jesus começou por Jesus, a morada ilimitada. A morada ilimitada começou pelo rei. E ele trata aquele templo como a casa do Pai, porque não era um lugar só de sacrifício, era um lugar de reverenciá-lo, tá? E o Jesus já deixava isso bem claro, com o que ele queria dizer. Você não sabia que eu estava na casa do meu pai? Estava na casa do meu pai. Né? Então veja a importância de reverenciar o seu ministério. Do mais simples, cabe 10 pessoas, no lugar que você congrega, uma cabe 1000, a outra cabe 100.000, pô, a reverência é na presença, cara, não a simplicidade ou a riqueza que tem dentro pela estrutura. Porque, meu irmão, vá por mim, a estrutura de um ministério e de um determinado lugar que se reúne, templo, ela se define em que tipo de pessoas ela formaram para representá-la lá fora. Entendeu? O ministério só é grande se as pessoas que foram formadas por ele representam bem eles lá fora. No trabalho, na faculdade. Eu vou falar isso mais na frente. Enfim, é assim que o ministério é grande. É assim que o ministério é enorme. Entendeu? Então, do mais simples ao mais grande, em questão de estrutura, Deus, o Jesus já reverenciava isso, mostrava que o templo é a casa do Pai. Eu devo respeitar o momento quando eu estou congregando, no momento que eu estou. Não devo perder tempo com besteira, nem deixar ninguém se apresentar ali. Sempre tomar direções aos líderes da reunião para manter com sabedoria e ordem, né? O momento que é de adoração, quando você sai da sua casa para adorar. Quando não é feito com uma reverência e temor, é melhor nem ter ido. Se for para brincar, tirar onda, deixar outras coisas, dividir aquela presença, aquele momento, o líder está sendo. Você está sem saber a direção e aquilo vai virar uma bagunça. Por isso que tem que ter cuidado e reverência. Né? Líderes, em nome do rei, é só o Espírito Santo, não tem outro. Não pode deixar outro, não. É só, nem nós mesmos pode ficar dirigindo desse jeito. É o Espírito Santo. Firme? Firme. Vamos lá. Lucas 4, agora Lucas 4. Lucas 4, versículo 14. 14 até o 19. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou da sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado no dia de sábado. Entrou na sinagoga, que era um lugar que foi feito para centralizar a mensagem de Deus, para poder... A forma centralizar é uma palavra que eu tenho usado muito. É que é uma forma de você botar ordem. Um canal. Entendeu? Um canal. Eu falo centralizar, preste atenção. Então, a sinagoga era um tipo de centralização também do templo. Porque o templo era enorme. E por isso tinha uma centralização de ensino, para que pudesse ter em outros lugares o acesso também do ensino da palavra. A adoração ao templo, no ensino da palavra. E como era o seu costume, levantou para ler, foi ele entregue o seu livro de profeta Isaías, abriu e encontrou no lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Começou aqui, cara. Começou aqui. Assim que o rei recebeu o Espírito Santo e ele começou... Ele já estava dando indício do que ele estava dando pista, quando ele era uma criança, indo no templo, com aquelas palavras, o que ele falou para Maria, para José, se preocupado com ele, as coisas que foram profetizadas antes dele vir, né, que eu estou falando aqui. Então, os profetas Isaías, Jeremias, os mais profetas que profetizaram sobre a vinda do rei, né, e ele deixa bem claro que começou aqui, ó, o templo limitado começou pelo rei. Engraçado, ninguém percebeu. Pois é, tinha um acesso central para Israel. Só que o rei começou a fazer o acesso ilimitado, a morada ilimitada, porque dentro do rei tinha totalmente a glória de Deus. E todos, quando ele passavam, reconheciam. Até os tristes fariseus, porque eles queriam matá-lo por conta disso.
A glória do rei estava... O templo, uma pessoa, o templo de Salomão daquele tamanho estava dentro de Jesus. Olha, eu vou explicar um pouquinho agora, vamos lá. O templo de Salomão, daquele tamanho, estava dentro de Jesus, se movendo para o Israel todinho. Vai para lá, daquele tamanho, dentro de um ser, de um homem. Entendeu? Como você começou a compreender? É onde eu quero chegar. Jesus começou com um acesso limitado por aí. Ele começou a mostrar que a glória de Deus ela ia andar conosco. Ela ia andar com a gente. Tá? O templo que é feito no templo ia ser andado com você e você podia fazer em qualquer lugar. A reverência, as orações, a adoração. Hoje nós botamos um louvor, pô. Nós botamos um louvor, começa a tocar pro Senhor. Em nome do Rei. Cara, é incrível como o céu desce e aí fica cheio. Quando você, até pessoa do trabalho, tem uns que não gostam, você evita, mas tem uns que você não gosta, você tem que botar do mesmo jeito, com razão, lógico. Outros não credo, mas você contagia, cara, porque nós levamos isso de maneira que o rei começou a demonstrar dessa forma, que o templo de Salomão de Jerusalém ia começar a se mover, começou a se mover em todo Israel. Eu acho isso muito lindo, que toda pessoa reconhecia que era o templo de Salomão, o templo de Salomão num ser humano, só que não é bem um templo de Salomão, porque era o templo, assim, uma boa representação que eu dei, só que era muito mais importante do que isso, porque era um ser cujo não foi concebido por pecado, por descendência humana. Assim, foi dito de uma mulher, a virgem, mas não foi concebido geneticamente por coabitar, certo? De forma que José tivesse, né, José assumiu, Deus mandou assumir, mas foi algo do Espírito Santo que foi gerado em Maria, certo? Por isso que ele nasceu sem pecado, ele não nasceu da genética do pecado, ele foi gerado pelo Espírito Santo e mantido pelo Espírito Santo dentro de Maria. Então, ele viu o corpo dele totalmente, era sem pecado. Ele passou a vida dele todinha, uns 33 anos, sem cometer pecado. E não tinha cometido até os 30 e não cometeu até o fim do ministério dele. Então, só ele fez assim, e só ele é assim, e ninguém mais. E ninguém mais. Só ele fez assim, e só ele é assim, e ninguém mais. Nem vai existir ninguém depois. Só ele. Só ele. E, enfim, o rei, nesse momento, o rei, nesse momento, pegou o livro, lá onde na sinagoga, onde estavam lendo, estavam lá aprendendo a mensagem, e o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para... Você foi ungido para fazer isso, cara. Assim que você recebeu o chamado de Deus, né, você disse, sim, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, e entrou nas águas e levando, velho, você já recebeu esse chamado de ser templo ilimitado, um dos templos ilimitados que iriam andar todo o seu bairro, toda a sua cidade, iriam andar. Eu comecei assim, toda a sua cidade, todo o meu bairro, toda a sua cidade, todo o seu estado. Também comecei assim, peguei essa linha, assim como batei. Você virou o templo limitado para fazer isso, porque você vai fazer justamente o que o rei começou a fazer. Você se torna um templo, um acesso, uma morada ilimitada, certo? E ele começou a deixar isso bem claro como é que ia acontecer, porque ele começou a mostrar para as pessoas que ia ser assim. Olha que engraçado, ia ser assim. Estava lá o templo, adoração e centralização, mas estava o templo andando com todo mundo. Jesus. O templo estava andando com todo mundo. O templo estava andando, vocês entenderam? Andando com todo mundo. Ao lado deles, um templo de carne, osso e sangue. Um templo que sentia fome, sede, tinha que dormir, mas tinha glória. Como o texto lá em Crônicas que eu acabei de ler. Ele era cheio de glória. Onde ele estava, causava mudança no ambiente, porque é cheio de glória. Jesus era cheio de glória. Por causa dele, nós ficamos cheios de glória também. Viramos acesso ilimitado, acesso ilimitado, morada ilimitada de Deus, certo? E o texto de Hebreus, capítulo 5, porque como o templo era feito para esses significados, que é como eu acabei de falar, adoração, sacrifícios, o rei, ele recebeu algo específico para ele, entendeu? Ele diz assim em Hebreus capítulo 5, versículo 1 ao 3, ele fala assim, todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas a Deus, apresentar ofertas e sacrifício pelos pecados. Ele é capaz de compadecer do que não tem conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifício por seus próprios pecados, bem como os pecados do povo. Então, nesse texto, declara que Jesus era o sumo sacerdote, tá? Ele foi o sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote,
um sacerdote supremo, né, que tá à frente de qualquer sacerdote que já é levantado até hoje em Israel e em todo o mundo, como igreja. Né? Então, ele é o nosso supremo sumo sacerdote. Tá? Nosso supremo sacerdote, que ele leva propiciação pelos nossos pecados e se compadece de nós também, porque ele foi tentado em tudo. Ele é um sacerdote diferenciado. Então, se o templo tinha sacerdotes, como tem hoje, certo? Na meio da igreja, que eu vou falar sobre isso, quais são, você já imagina qual é, o que quer dizer. Eu acabei de falar várias vezes, né? Alguém que leva a Deus. Tem esses que se multiplicaram com essa intensidade que Deus queria deixar. Não de um grupo, mas de um monte de gente que viesse até ele. Então, era uma tribo, mas agora ia ser todo mundo. E os específicos líderes que iriam guiar e ordenar. São as funções espirituais que Deus dá mais na frente, através do apóstolo Paulo. Ele direciona em Jerusalém para que guiasse a igreja, aperfeiçoasse os santos, que as funções, né, de ministeriais. Enfim, mas vamos lá. Isso eu vou entrar agora nisso não, vou voltar cá. E vamos lá. E ele continua. Hebreus 5, vamos lá. Assim era a representação limitada de um templo, certo? Ao homem. Então Deus limitou o que o homem podia compreender, tá? Deus limitou o que o homem podia entender. Era ele olhar para o templo, ele tentar acessar Deus de uma forma que ele pudesse, sem ele se apavorar, porque quando Deus aparecia para Israel, eu já falei isso na pregação, a pessoa ficava nervoso, ficava com temor, tremor, pedia para Moisés falar com ele, não eles falar com Moisés, não eles falaram com Deus. E então Deus fez o templo justamente com ordem para centralizar essa glória dele. É por isso que a palavra centralizar, ela tem se relacionado com canalizar. Você não precisa esbanjar tudo, porque ou vai causar medo, terror, ou também não vai ter utilidade, porque não vão compreender aquilo. Então você faz com melhor organizada, com centralidade, tá? Deus, ele é algo de Deus, você pensar assim, você agir assim. É algo de Deus, é algo do Espírito, porque ele faz você manter as coisas com ordem e decência. E por isso que ele queria expor isso dessa forma, para o homem poder acessá-lo, adorá-lo, tá? Adorá-lo dessa maneira, adorá-lo de maneira centralizada, que ele pudesse entendê-lo e compreendê-lo, à medida da sua limitação, que o homem é limitado, lógico. Então, por isso que o templo foi para isso, mas esperem, esse acesso foi limitado, o templo da glória para o homem, mas vai vir uma morada ilimitada, que um espírito ilimitado, e com um corpo limitado, como o templo, mas um espírito muito mais ilimitado. Então, assim era a representação ilimitada de um templo, tal. Tinha as estruturas, tal, o tamanho de um bairro, praticamente é um bairro muito grande, mas era limitado ao homem. O homem só estava adorando a Deus quando ele estava lá dentro do templo, naquele espaço, certo? Limitada. Ali era onde a presença de Deus ficava quando você invocava. Só estava lá. E de uma habitação e visitação a Deus, que ele, segundo sua grandiosidade, direcionou seu povo a buscá-lo no lugar central. Esse lugar central, eles iam ver a glória, iam sentir a presença, eles iam ser direcionados para fazer suas propiciações dos pecados, eles iam adorá-lo, eles iam aprender a palavra, entendeu? Então é isso. E continua. Mas o excelso, o grande eu sou, o excelso, o grande eu sou, vamos lá, está além do nosso entendimento, eu acabei de falar. Medi-lo em um lugar feito por mãos humanas seria totalmente impossível, entende? Sua grandiosidade foi fazer a sua adoração, a sua visitação, a sua habitação ser muito maior e ilimitada, como moradas que se moveriam começando de Israel a todos os lugares da terra. Você entendeu o que eu quis dizer no início? Que Deus começou a ligar uma coisa à outra. Ele é assim, ele sempre foi assim. Quem começa a ler a Bíblia todinha, quem tem o costume de ler todos os anos, eu li a Bíblia todinha, por isso eu posso falar. Então, meu irmão, você vai ver que Deus vai dando pistas de como ele quer chegar, como ele é, ele vai dando pistas, para você só precisar ficar bem atento e sensível. Do Gênesis Apocalipse, ele vai dando pistas, como ele é, cara. E por isso que ele liga uma coisa a outra, porque ele sai com uma ligação, um cumprimento. Ele fala antes, cumpre. Aí aquilo liga uma coisa, depois aquilo liga outra, depois aquilo liga outra. Aí lá na frente você lembra. Ah, entendeu? Porque ele sempre foi assim. Ele mostra assim pro homem assim. E pra gente ele se mostra assim quando a gente lê as escrituras. E nesse momento, Israel,
foi um tempo, um lugar escolhido do povo de Deus, certo? Eu vou falar mais na frente. E havia essa centralidade da presença de Deus, certo? Só em Israel, no templo de Salomão. Israel a todos os lugares da terra, no caso, aí sim continua. E justamente era um lugar de adoração, onde as pessoas iam adorá-lo, de visitar, as pessoas iam visitar Deus para fazer as suas coisas ministeriais, as suas coisas como cidadão israelita e ser judeu, né, tradicional, e constantemente nos seus dias, e habitação, é onde Deus estava habitando e você fazia a visita. Você ia encher-se da sua presença, você ia adorá-lo, você ia aprender a palavra, você ia oferecer a sua propiciação pelos seus pecados. Só que, como eu disse, é muito mais limitado. Ele queria limitar isso, é do seu desejo do seu coração. E uma coisa ligou a outra. Como eu disse, uma coisa ligou a outra. Vamos lá. Isaías, vamos lá para Isaías. Capítulo de Isaías. Capítulo 66. Rápido que o tempo, o celular está acabando o tempo. 66. Eu estou demorando segurado demais, mas vamos remir o tempo. Vamos lá. Isaías. Vamos lá. Isaías 6, 1, 2. O céu é o... 66, 1, 2. O céu é o meu trono, e a terra está dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Este é o lugar do meu descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram essas coisas? E por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. Então veja como o cara de Deus mostra aqui. Ele deixou uma coisa centralizada, certo? Ele deixou uma coisa centralizada. Foi como eu falei, com todo o cuidado eu falei. Para você não desconsiderar o templo, mas também você não achar que ele está ali e ele fica ali, ele dorme ali. Não. Pessoas ainda pensam assim, em alguns lugares. Mas assim, ó, com todo o respeito, Deus disse para reverenciar onde ele está, a sua presença, tá? Da mesma maneira que o templo é esse ponto fixo e central, de reverência, temor, adoração, visitação, habitação, né? Ele deixou bem claro que ele é muito maior que isso, mas por conta do homem, que ele queria limitar ao entendimento do homem, o homem poder recebê-lo de maneira canalizada. Já pensou a barragem de mandar totalmente água num acesso que cabe 100 carros, 10 carros, um pé em cima do outro? Não, pois isso ele é canalizado para cada pessoa receber. Ela é direcionada para o povo de Israel conforme a sua limitação humana e compreensão. E é por isso que ele deixava, de maneira, ele tornou o centro de adoração como o templo para isso, certo? Para centralizar o povo de Israel e centralizar o homem, certo? Ao homem, a centralizar Deus ao homem, o homem ter o centro de poder ouvir e receber da glória que ele queria passar, do seu temor, do seu ensino, da sua presença. Enfim, e quando Isaías fala isso, ele deixa bem claro, vocês estão pensando que eu centralizei porque eu sou Deus, e eu quero deixar você compreender um pouco e ter uma direção vinda de mim, sem você se aterrorizar, sem você ficar, entendeu? Para você poder ter compreensão de como você vai aprender a meu respeito, de quem eu sou, o que você deve fazer, com toda a reverência e temor, certo? E ele fala nesse texto, o céu é meu trono, é um texto que eu amo demais, e a terra está dos meus pés. Céu, imenso, imensamente imenso, imenso o céu, certo? Não tem limites. E a terra? Não está aos pés de Deus. Então ele já estava dando uma dica aqui em Isaías, depois de muitos anos, que todo lugar eu poderia agora, como eu estava sendo visitação, eu estava sendo habitação e morada de Deus, eu poderia invocá-lo. Foi aí que ele começou a falar, que ele já começou a falar mais na frente, novamente, que ele ia limitar a sua morada. Aí ele já começou a deixar que ele queria uma coisa a mais. Deus é tão incrível, o excelso é tão incrível, que ele vai ligando, vai falando as coisas, ele não fala tudo de uma vez. Ele é lindo por isso, ele começa a falar coisas que cabem ao entendimento humano dos seus filhos, dos seus servos. Aí depois ele vai revelando o que vai caber à compreensão e como as coisas vão acontecendo. Muitos anos depois ele falou isso para Isaías. Você está pensando que eu vou acabar aí? Eu vim para aí porque eu limitei para vocês me compreenderem e receberem minha presença e adorarem a mim de maneira central, tá? Com reverência, mas deixando bem claro, eu sou maior que isso. Não acaba aí não. Eu sou muito maior que isso. Aí ele fala em Isaías que o trono é onde ele está sentado, é o céu, e a terra
estrado dos seus pés. Eu comecei a ler essa palavra e comecei a meditar, muitos anos que eu não me converti, atrás, no segundo ano de conversão, acho que foi em 2013, 2015. Eu comecei a entender isso, que qualquer lugar que a gente fosse, a gente podia adorá-lo. Dessa vez, poderia, além de estávamos sendo morada, né? Que eu vou acabar de falar, o homem se tornou morada de Deus por conta que o rei fez isso. E por isso que todo lugar você podia consagrá-lo como um ambiente que a glória dele desceria do céu para falar com você. E se encher, você orar e clamar. Você faz isso, porque hoje somos igreja e Deus permitiu isso através do rei, né? É o que eu vou falar mais na frente. Mas para deixar bem claro, esse texto fala uma coisa muito importante para mim, que a glória dele está em qualquer lugar, por onde é invocado, justamente porque o texto vai falar isso. E o outro segundo texto, que eu quero explicar, é lá em Atos. Atos, capítulo 17. Diz assim, ó. Capítulo 17, 24 a 28. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como é necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De uma só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos os lugares exatos para que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens buscassem e talvez tentando pudessem encontrá-lo. Embora não estejam longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Já viu vida sem sentido? Já viu vida sem a presença de sem o sentido que Deus, sem o sentido dela ter sido criada? Não é vida. Ela respira, porque Deus deu fôlego. Ela faz o que faz, porque Deus deu significado que seja feito no entendimento humano, na evolução da sociedade. Se ela trabalha, se ela estuda, se ela pensa, se ela olha, se ela corre, se ela anda, foi tudo Deus. É por isso que diz esse texto, nele movemos e existimos, que não tem como se esconder, nem se passar que não reconhece, se dizer que não quero Deus não. Se ele está em tudo, cara. Você se move, você anda, você fala, você come, você bebe, você passeia, você joga, você brinca, você joga, vai trabalhar, você estuda. Porque ele fez tudo gerar isso. A evolução humana, você acha que foi sozinho? Não, Deus. Nele movemos e existimos. Enfim, nele movemos e existimos, porque já começa a deixar claro que a morada ilimitada de Deus, ela não ia ficar parada. Ela não ia ficar parada. Porque nele movemos e existimos. Nos movemos e existimos. Então, as moradas de Deus iam se multiplicar. Ali em Israel iam se mover durante todos os 4 lugares do mundo. E passaram uns 2.000 anos. E essas moradas se multiplicaram muito, meu. Passou muita evolução. Passou teve a última reforma há 500 anos atrás. Há 503 anos. Então, ela se movimentou por muito tempo. E vai se movimentar, continua se movimentando, porque ela foi, a partir do rei, a morada de acesso central ao templo se tornou morada ilimitada, que não fica parada no lugar, mas leva, que eu vou falar mais na frente, ela se movimenta, o templo, a glória, a presença, em todos os lugares onde ela vai. Que eu vou continuar falando. E diz aqui, por conta que a adoração e a salvação vinha apenas do judeu, o povo de Israel, ou seja, através de Israel, o rei, aos pouquinhos, ele foi mostrando isso. É uma coisa de Deus, ele não revela tudo de uma vez, pessoal. Percebam, fiquem atentos, ele vai mostrando isso aos poucos.